Vamos à nossa terceira parte já da nossa leitura de hoje, dia 25 de julho de 2020. Para você que está chegando agora, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a tua vida, te alentando, te dando alegria, essa alegria do Espírito Santo de Deus. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, continue no seu coração. E como eu sempre digo, se você ainda não a tem, o dia chamado hoje é o dia propício. Amém? Hoje vamos estar lendo na terceira leitura, Atos 25 e 26. O celular está cooperando, a garganta hoje está meio complicado. Mas, vamos lá, né? Paulo comparece perante Festo e apela para César. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo e, se neste varão houver algum crime, acusem-no. E, não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E, no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, é um nome estranho, né, amados? Mas é isso aí, é Festo. Ou Festo, né? Mas dá essa impressão mais para Festo. É o nome desse governador, né? De um deles, né? Paulo comparece perante Festo e apela para César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus. Como tu muito bem sabes, se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer, mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste para César? Para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E, como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: Um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito de quem os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui, juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Paulo perante o rei Agripa. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões
acerca de sua superstição e de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirmava viver. E, estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. Mas, apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então, Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e, por isso, perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Agora o capítulo 26. Depois, Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas. É uma palavra meio estranha, mas é o tipo aqui da tradução, né? Permite-se que se te defendas. Que te defendas. Então, Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja, hoje, de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido o poder dos principais, dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Sobre o que, indo, então, a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E, caindo nós todos por terra,
ouvi uma voz que me falava e, em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia. Deixa eu ver se está certo, 26, 27, isso. E aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E, dizendo ele isto, em sua defesa, disse Festo em voz alta: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes, digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: Provera a Deus que, ou por pouco, ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Dizendo ele isto, se levantou o rei e o governador e Berenice e os que com eles estavam assentados, e apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Olha só, amados, deixa eu ver, 13 minutos e 58. Que situação Paulo estava aqui? Esses tempos eu escrevia sobre isso. Ele indo de tribunal a tribunal, mas lá no final não houve jeito, né? Ele foi sentenciado à morte, não é? Foi decapitado, Paulo foi decapitado. E ele não desanimou. Enquanto não chegou o momento dele ir embora, ele não desanimou de pregar a palavra. Ele continua até o final. Por isso ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A gente quer falar tudo rápido demais, porque medo do celular frear ali. Então, isso precisa acontecer com a nossa vida, amados. Combater o bom combate, acabar a carreira. Não parar a corrida pela metade, não,
mas diante de qualquer circunstância, continuar a carreira. Não dá para ir correndo? Não tem como? Então peça para o Senhor te dar forças para que você voe com asas de águia e transponha esse obstáculo. Ele vai dar. Não tem como também ir andando, nem voando. Vá de joelhos, vá se arrastando, mas termine a corrida. Vá até o final, porque o vencedor é aquele que vai até o final da corrida. Esse é o vencedor. Amém? E ao que vencer, Jesus disse, de graça lhe darei da água da vida. Ao que vencer, se assentará comigo no meu trono. E aí vai. Cada promessa mais linda que a outra. Mas isso tudo ao que vencer. E amanhã, né, pelo que eu estou vendo aqui, nós vamos estar lendo o Atos 27, né? E o Atos, me parece que eles são 28 capítulos. Então amanhã é o penúltimo capítulo de Atos e amanhã a gente termina de ler Josué, que é 23 e 24. Como eu disse, tem que ser 4 capítulos por dia para a gente conseguir terminar dia 31 de dezembro, o Senhor nos dando vida e saúde. Então, que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Amém? E amanhã, domingo, nós vamos estar lendo, em nome do Senhor, Salmo 141, já lendo e orando nesse salmo. A segunda leitura, Josué 23 e 24. E a terceira leitura, Atos 27. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê dessa força que Ele deu para Paulo, que já estava disposto a morrer, mas por amor a Cristo e não por acusações incabíveis, que ele não tinha feito nada contra a lei de Moisés, não é? O Senhor nos ajude. Sabemos que ali na China e em tantos outros países temos muitos irmãos cristãos ali sendo judiados, já mortos, não é? E enfim, tantas atrocidades, não é verdade? E aqui, por pouca coisa a gente acha que é muito, não é verdade? É dessa maneira, a gente acha que é muita coisa, mas vai viver o que aquele povo está vivendo. Não é nada fácil. E Paulo passou por isso tudo, até chegar à morte, um dos mártires da igreja primitiva. Possamos ter força do alto para vencermos esse tempo de crise, esse tempo de pandemia, porque o Senhor é conosco. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo e Ele é conosco. Que Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã. Amém? No nome do Senhor Jesus. Fique bem, fique na paz do Senhor.